Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Estamos felizes. Glória a Jesus. Minha esposa não está presente porque hoje é aniversário da mãe dela. Aí ela foi para a roça. Glória a Deus. Estou representando ela aqui, tá? Glória a Deus. Nesta noite eu vou pregar como agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Aí peguei um texto aqui em Lucas 18. Como agradar a Deus. Lucas 18, 18. Você quer agradar a Deus? Diz assim a palavra de Deus. E perguntou um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pai de amor, no poder do nome de Jesus, estamos na tua presença, diante da tua palavra gloriosa, que uma vez lançada não volta vazia, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, meu Pai. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Repreenda todo impedimento, que nada venha nos impedir de ouvir a tua voz. Dá-nos crescimento espiritual, é no poder do nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Dá mais para trás que eu tenho medo de seguir cair, entendeu? Visão, né? Visão. Glória a Deus. A mensagem ela é gloriosa. Como agradar a Deus. Peguei esse texto porque achei muito interessante. Esse jovem, ele, em outras palavras, ele perguntou a Jesus: como agradar a Deus? Uma pessoa que quer entrar no reino dos céus, então a primeira coisa ele tem que agradar o rei. Amém? Ele tem que agradar, tem que achar graça diante de Deus. Amém? E nós sabemos que a graça é um favor imerecido. A graça está por toda a terra. A salvação ela é de graça. Nem todos serão salvos por rejeitar a graça de Deus. O amor de Deus ele é incondicional. O que é incondicional? Ele não requer de você. Ele não está requerendo nada de você. Deus simplesmente te ama. Simplesmente Deus ama todos. Em Atos 10, 34, Pedro diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pedro, quando viu que Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios, ele assustou e disse: rapaz, eu faço acepção, mas Deus não faz acepção. Saiba que o homem ele faz acepção de pessoas. O homem trata um de uma forma, trata o outro de outra maneira, mas Deus trata todos iguais. Então perante Deus somos todos iguais. Todos os homens deveriam ser salvos, todos os homens deveriam. Mas não são por rejeitar a graça de Deus, o amor de Deus. Essa mensagem ela é como agradar a Deus. Muitas vezes você pergunta: como eu vou agradar meu Deus? A primeira coisa que Jesus falou com esse jovem, disse: você conhece os mandamentos? Presta atenção, quando ele faz a pergunta: como hei de entrar no céu? Ou como ele diz assim, nas minhas palavras: como eu vou agradar o rei? Primeira coisa que Jesus responde: conhece o mandamento? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai,
honra a tua mãe. Então, a primeira coisa que Jesus faz é mostrar a ele a palavra do rei. A primeira coisa que Jesus faz. Você quer agradar o rei? Tem observado a palavra do rei? Você observar a palavra de Deus, você guardar a palavra do Pai, então você vai estar fazendo a vontade do Pai. E Jesus, como conhece todas as coisas, Jesus, ele olhou no íntimo daquele rapaz e disse: te falta uma coisa, vende tudo os que tem, repartem com os pobres e vem e me segue. Por que Jesus falou isso? Porque principalmente nos dias de hoje, nós somos muito egoístas. Eu conheci um pastor muito amigo, né? E eu amava tanto aquele pastor. Uma pessoa que dava a vida pela obra. Ele às vezes recebia lá o salário, daí a pouco não tinha nada. Ele investia numa coisa na obra, em outra, e ficava sem dinheiro. E ele falava comigo assim: ô João, nós estamos no tempo de Murici, cada um cuida de si. Falava desse jeito. Não, o ser humano, rapaz, não é fácil não, é tempo de Murici. Eu falava: pastor, mas era um homem que ele queimava mesmo para a obra, né? Foi embora, Deus o levou, mas aquele homem doente e fazendo a obra de Deus, ele era desesperado para fazer a obra de Deus. Eu amava aquele homem. É muito interessante, né? Quando você ama a obra do Pai. Então nós estamos nesses tempos difíceis. Então Jesus, ele olha para aquele rapaz, ele vê o egoísmo daquele rapaz. Aquele rapaz, ele queria só juntar. Aquele rapaz, ele observava os mandamentos, mas faltava alguma coisa, o amor. Talvez aquele rapaz passava perto de um que precisava e nem olhava. Talvez era como o samaritano. Eu preguei há poucos dias aqui sobre o samaritano, o egoísmo. O samaritano, veio um levita, passou de largo, veio o sacerdote, passou de largo. Por que passaram de largo? Porque teria que gastar com aquele homem. E o ser humano só quer juntar. Ele não quer gastar. E Jesus aqui então, ele fala que é mais fácil um camelo passar numa agulha do que o rico se salvar. E é muito interessante, irmão, essa palavra, um camelo passar no fundo da agulha. Nós ficamos assim, que a nossa mente é um pouco, talvez não consegue imaginar o que seria que Jesus falou. Eu quero dizer para os irmãos que em Jerusalém tinham os portão da cidade. E assim que fechava o portão, tinha uma brecha que chamava agulha. E o camelo, para passar naquela agulha, que seria uma pequena fenda, ele teria que abaixar, você teria que tirar tudo dele, e o camelo teria que abaixar e passava. Então Jesus estava falando daquela agulha. E nós imaginamos que o camelo seria passar numa agulha de costura, tá bom? Não é. Só para a nossa mente, né? Para nós crescer espiritualmente. Era um lugar de fuga. Era uma passagem de fuga. Enquanto o inimigo vinha, então ficava aquela pequenininha passagem que mal passava o camelo. O camelo, ele às vezes até machucava, amém? Porque era difícil passar. Então Jesus fala: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico se salvar, amém? Glória a Jesus. Peguei alguns homens aqui nesse dia, na Bíblia, homens que fizeram a vontade de Deus. Nessa noite eu estou pregando, você que quer fazer a vontade de Deus, né? Como eu vou agradar a Deus? Como eu vou agradar a Deus? Peguei alguns homens que agradaram a Deus. Jó foi um deles. Em Jó 1, no versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele era homem íntegro, reto,
e temente a Deus e desviava do mal. Quer agradar a Deus? Desvia do mal. Amém? Teme a Deus. Tem aquele caminho ali, tem alguém te esperando para te fazer mal? Passa no outro caminho. Amém? Quando você está no mundo, aí você fala, não, eu vou passar ali, ele está ali, eu vou lá. Aí você vai ao encontro do mal. Mas Deus está dizendo assim, que Jó ele desviava do mal e agradava a Deus. Ele temia a Deus, ele confiava em Deus, ele sabia que o Senhor era o seu socorro, o Senhor é a sua força. Então quando nós cremos que o Senhor é a nossa força, nós depositamos tudo nele, a nossa confiança, então nós fugimos do mal e falamos, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, é o Senhor que peleja a minha guerra. Interessante que eu passei por uma provação grande há uns 15 dias atrás. Até falei com o apóstolo agora, todo dia eu lembro disso, como Jesus é bom. Eu passei por uma provação, irmãos, que no meu trabalho uma pessoa, entrou lá por praticamente 3 dias seguidos e me levou várias fiações, pegou assim no poste, fiação grossa, de quase um dedo de grossura. Por 3 dias me deu um grande prejuízo e eu orando, desde o primeiro dia orando. E as câmeras pegaram, mas não conheço também. Aí no terceiro dia, que foi numa quinta-feira, eu falei, vou falar com a polícia, às vezes de noite eles passam e vê, Aí vim no Pero aqui, não tinha nenhuma base de polícia. E eu orando ao Senhor e segui, cheguei lá no posto que tem lá em cima. Aí eu vi lá um bombeiro, e tinha um rapaz lá. Eu falei, bombeiro, tem um posto de polícia aqui? Ele disse, não, o que aconteceu? Roubaram você? Ele falou, a polícia é só depois de meio-dia. E eu falei, não, me roubaram, rapaz, por 3 dias já direto. Entrou no meu negócio, roubaram as fiação. Aí tinha um rapaz assim, falou, não, eu resolvo. Eu falei, não, mas os caras não é desse lugar aqui, eles é da banda de lá. Ele falou, me mostra a imagem aí que eu resolvo. Eu falei, rapaz, agora que eu não tenho imagem do meu trabalho, você quer lá olhar? Aí levei lá, mostrei ele. Ele falou, pode deixar que não vai entrar mais não. Eu falei, então tá bom, Deus te abençoe. Aí eu ia voltar com ele para aqui, ele falou, não, eu moro aqui pertinho aqui, eu moro no morro. Para você ver o poder de Deus. Eu achando que o rapaz morava aqui no Pérola, morava lá no alto lá. E graças a Deus, irmão, não entrou mais. É Deus, é o poder de Deus. Deus, ele envia um socorro, envia uma pessoa para te ajudar. Deus peleja a nossa guerra. Nós vemos Deus pelejando a nossa guerra. Um Deus, ele é maravilhoso. Então aqui nós temos Jó, homem que passou grande provação, homem que foi provado. Muitas vezes Deus permite a prova, e nós que somos humanos, nós começamos a falar, mas ele não é de Deus, por que está passando prova? Por que nós falamos isso? Porque nós somos mal, porque somos perversos, porque nós não temos amor. Muitas vezes, em vez de nós socorrermos a pessoa, nós julgamos a pessoa. Para fazer juízo somos bons, para julgar pessoas nós somos bons. Em Mateus 7 diz, não julgueis para não ser julgado, com a medida que julgar será julgado também. Eu preciso, todas as vezes que eu for julgar uma pessoa, eu preciso recorrer à palavra de Deus para saber qual é a vontade do Pai. Eu preciso recorrer para fazer a vontade do Pai, para agradar o Pai. Se eu começar a julgar uma pessoa, eu não vou estar fazendo a vontade do Pai. É perigoso eu não entrar no reino do céu. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuida para que não caia. A Bíblia diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós, cada um.
Tiago diz que todas as vezes que julgamos uma pessoa, todas as vezes que falamos mal de uma pessoa, nós sentamos no lugar de Deus, na cadeira branca, no lugar de Deus, no trono de Deus, todas as vezes. E eu vejo no ser humano falta de misericórdia. Ser humano, a pessoa pode andar com ele 10 anos, mas ele errou uma vez, não tem misericórdia, quer punir. O ser humano é bom para punir as pessoas. Mas o cristão, homem de Deus, mulher de Deus, deveria ajudar, estender as mãos. Essa é a vontade do Pai. Você quer agradar o Pai? Ama o seu irmão. Assim como toda a Bíblia, ela está voltada para Cristo. Toda a Bíblia está voltada para Jesus, ela aponta Jesus. Todas as Escrituras, ela aponta o amor de Deus para com a humanidade. Todas as Escrituras, desde o princípio. Quando o homem pecou lá no Éden, Deus teve uma grande misericórdia, o amor de Deus. O que Deus fez? Deus tira o homem do Éden. Por que Deus tirou o homem do Éden? Foi porque Deus é mau, porque o homem pecou? Não. Deus tirou o homem do Éden por causa da misericórdia dele. Porque lá havia uma árvore. Uma árvore que se Adão comesse, ele vivia eternamente. E como que Adão comesse essa árvore de viver eternamente? No pecado. Ele ia quebrar uma perna, ia sofrer, doendo, e não tinha cura, não tinha nada. Você ia ficar velho, acabava, não tinha recurso, não tinha mais direito à vida. Mas Jesus, ele deu um escape para o homem, ele tirou o homem do Éden, protegeu o homem. Enviou seu filho unigênito nessa terra para pagar o preço do pecado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio nessa terra, demonstrando um amor à humanidade desde o princípio. Você não vai ver Deus julgando o homem, você não vai ver Deus condenando o homem, mas vai ver Deus chamando o homem: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você vai ver Deus falando: arrepende-te e volta ao primeiro amor. Ele está dizendo: volta para casa, volta para mim. Essas são as palavras do Criador, daquele que deu sua vida por cada um de nós. E Jó padeceu a sua prova. E Jó perdeu tudo, e ele disse: nu eu vim, nu voltarei, bendito é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Deus deu, Deus o tomou. E Deus restituiu tudo a Jó. Ele se tornou muito mais rico. Porque Deus conhece coração, Deus sonda coração. Palavra ainda não vê a nossa boca, e Deus sabe o que vamos falar. Esse é o nosso Deus tremendo, que nos ama, que vai nos salvar. Não é porque fazemos demais, porque oramos demais. Ah, você tem que orar demais. Ah, você tem que fazer demais. Não, você tem que observar o mandamento. Desvia do mal. Observa o que ele falou. Toda vez que você for fazer algo, você pensa: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que é que Jesus falou? Não adulterarás. Por que ele falou isso? Jesus falou isso por quê? Porque nos ama. Você já imaginou você com a sua família, de repente uma pessoa olhando para sua família, para o seu marido ou para sua esposa, desejando? Essa é a vontade do Pai? Isso é amor?
Não é amor. Então as leis para nos proteger. O Senhor colocou as leis não é para condenar, para proteger a humanidade. As leis existem para proteger o homem. A placa está ali 80 por hora. Você passa 200, você vai ter um acidente. Ali vai ter uma curva. Você vai embora direto. Eu já viajei muito. Já viajei muito em caminhão. Um dia eu venho de Vitória. Aí com pouco eu vi um carro lá no meio do pasto. Ele passou numa curva e voou. Não bateu em cerca nem nada. A cerca estava intacta. Agora por que não respeitou o limite de velocidade? Outra vez vinha de Vitória, chovendo. De lá para cá vinha uma caminhonete, chuva correndo. O que aconteceu? Rodou, caiu lá embaixo. Não respeitou, está chovendo. Diminui a velocidade. Não aperta não. Está lá as placas. Não respeita. Assim é a lei do Senhor. As pessoas não respeitam, acontece mal. Quero dizer para vocês que nós estamos nos últimos dias da terra. Estava falando com o apóstolo hoje. Joel tem uma profecia muito interessante. Joel 2:28 diz que nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sobre os servos, sobre a serva. Derramarei do meu espírito naquele dia, mostrarei prodígio. Está lá escrito. Eu falei, apóstolo, você está vendo essa profecia? Muitos estão achando que ela vai começar. Ela começou no dia de Pentecoste. Os últimos dias começam em Jerusalém, no Pentecoste, quando Deus derramou o Espírito sobre toda a carne. Era 120 homens que estavam ali, homens e mulheres, que estavam ali buscando a presença do Pai. De repente veio do céu, em Atos 2, versículo 1, de repente veio do céu como um vento veemente, encheu toda a casa. Todos falaram em língua como profetizaram. Deus derramou copiosamente o teu Espírito. E havia pessoas de várias nações, de várias partes. E eles começaram a olhar assim. As pessoas começaram a olhar e dizer, esses homens estão embriagados. Em Atos 2:14, Pedro levantou e disse, esses homens não estão embriagados como vós pensais, na terceira hora do dia, mas aconteceu o que diz o profeta Joel 2:28, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então o fim do tempo começa lá em Pentecoste. Lá começou o fim. De Adão a Abraão, 2000 anos, cerca de 2000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos se passaram. De Jesus até agora, 2025 anos. Presta atenção nesse evento a cada 2000 anos. Jesus está à porta. Jesus falou quando a figueira brotasse, para nós observarmos. A figueira ela brotou em 47, depois da guerra, quando Israel foi reconhecido como nação. Naquele dia então surge a figueira, ela brota. Israel é o relógio da humanidade. Presta atenção nos eventos que têm acontecido. Nós estamos nos últimos tempos. Qualquer momento nosso rei vai vir. E nosso nome Ele vai chamar todos aqueles que esperam o Senhor, todos aqueles que amam a sua vinda. Daniel 10:11 diz assim: e me disse Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado.
falando ele comigo essas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Por que veio? Porque Daniel, um homem muito amado, homem que desviava do mal, homem que agradava o rei. Você quer agradar a Deus? Observa as palavras do rei. As palavras do rei, ela está voltado para o amor, ela está voltado para o seu próximo, está voltado para proteger a humanidade. Toda a palavra de Deus, ela está voltado para proteger o homem. Uma mãe, quando vai ter uma criança, aqui tem mãe, graças a Deus que tem mãe. Primeira coisa, ela começa a sonhar. Ela olha lá, separa um quarto e diz: isso aqui é para o meu bebê. Aí ela diz: ó, tem que pintar. Vou pôr uma cor, se for menina, né, normalmente põe rosa. Ela começa a imaginar, compra o bercinho, põe rosa, compra uma bonequinha, amém? Até a bonequinha compra, amém? Compra um enxoval. E outra coisa, uma mãe todo dia vai lá olhar. Ela vai lá e suspende a roupinha e fala: nossa, que gracinha. Todo dia ela olha. Aquele amor. E o filho ainda não veio não. Então a mãe faz isso. E o pai, o nosso Deus, ele fez isso. Primeira coisa, ele cria a terra estava sem forma e vazia. Ele começa a moldar a terra, ele começa a separar a água da terra, ele começa a criar os luminares. Para que ele fez isso tudo? Por causa de mim e de você. E Deus viu que era bom. Fez igual a mãe faz tudo aquilo e diz: que bom, que bonito, que lindo. Meu menino vai gostar, minha menina vai gostar. Você é um sonho de Deus. Você é um sonho de Deus. Assim como a mãe sonha com seu filho, Deus sonhou comigo e com você. Ele nos amou primeiro. Ele colocou tudo na terra por causa de mim e de você. Ele fez todas as coisas por causa de mim e de você. Tudo que você olhar, que você vê, você vai dizer: obrigado, Deus, foi por minha causa que o Senhor fez isso. Tudo. Tudo que você vê de bom. Você que passou perante aquela árvore hoje e ficou debaixo dela, lembre que Deus fez por sua causa. Aquela sombra que te acolheu, Deus fez por sua causa, por minha causa. Aquela chuva que ontem caiu foi por minha causa, por sua causa. Deus olhou e disse: meus filhos estão precisando de chuva, para que a planta possa florescer e possa dar fruto. É para meus filhos. Foi para isso que Deus mandou a chuva. Então, aqui nós temos Daniel. O anjo falou: eu vim por causa das tuas orações, eu vim por causa de você. Quero te dizer que a sua oração, ela move o coração de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão a serviço, aleluia, para aqueles que hão de herdar salvação, para aqueles que escolheram Deus, para aqueles que amam Deus. Não esqueça de Deus. Diz todo dia: Jesus, eu te amo. Todo dia eu falo com Jesus: eu te amo, Jesus. Eu sou apaixonado por ti, Jesus. Nunca te vi, mas te amo. A Bíblia diz que um dia verei Ele face a face, assim como Ele é. Quando eu falo você também. Você verá o Senhor.
João 8. Presta atenção de como agradar a Deus. Começa a seguir a palavra de Deus, começa a observar as Escrituras. As Escrituras, ela é a história do Deus Todo-Poderoso, ela é a história de Israel, ela é minha história, sua história, ela é a história da humanidade. Aqui você conhece, através das Escrituras, você conhece o amor de Deus, a vontade de Deus. Aqui você conhece seus direitos, também seu dever. João 8,31 diz assim: e Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O que Jesus falou aqui? Vocês permanecerem na minha palavra. Eu disse que no começo, observa a palavra do Pai. O que diz o Pai? Observa a palavra do Pai. Você quer fazer a vontade do Pai? Observa a palavra do Pai. Você permanecer na palavra do Pai, bem, verdadeiramente sereis meus discípulos. E qual que é a palavra do Pai nesta noite? João 13, versículo 34. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como vos amei a vós, que também vós uns aos outros amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer agradar o Pai? Ama seu irmão. Ama seu irmão. E como é difícil amar o irmão. A humanidade tem uma deficiência grande. Uma deficiência grande. Aquilo que eu falei, nós estamos no tempo onde o egoísmo está operando. As pessoas só pensam em si mesmas. Muitas vezes você precisa de uma pessoa, a pessoa, em vez de estender as mãos para você, começa a pisar você. Muitas vezes as pessoas esquecem de onde saíram. Então você que tem costume de pisar as pessoas, não pisa não. Deus, Ele está vendo todas as coisas. Nós somos filhos de Deus. Estende as mãos, seu irmão está caído, estende as mãos para ele. Não jogue pedra. Não joga pedra. Você está procurando perfeição do seu irmão? Olha no espelho para você ver sua imperfeição. Somos todos imperfeitos. Estamos caminhando para uma perfeição, mas somos imperfeitos. Somos todos falhos. Temos fraquezas. Agora o que Deus quer? Que amemos uns aos outros. Seu irmão está precisando de você? Ajude ele. Dá uma palavra amiga para o seu irmão. Não vira as costas para ele não. João 1,18 diz a Bíblia: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seu seio do Pai, esse o revelou. João 4,19. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Amém? Eu amo a Deus. Aí daí a pouco está falando mal do irmão ali. Eu amo a Deus.
E daqui a pouco está falando mal do irmão. Aí eu te pergunto, você ama Deus? Quando que você viu Deus? Quando que você fez amizade com Deus? Quando foi? Seu irmão estava do seu lado? Você estava vendo seu irmão? Você fez amizade com seu irmão? Agora você está falando mal do seu irmão? Então você é um mentiroso. Você não ama a Deus, porque Deus é amor. Se alguém diz ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Começa a amar seu irmão. Toda a escritura, do princípio ao fim, ela tem dois segmentos. Ela aponta para Cristo, aponta para o amor ao seu irmão. Toda a escritura, desde o princípio você vai ver o amor. Desde o princípio. E desde o princípio você vai ver apontando para Jesus, Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Em João 8,58, Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia ela aponta para Jesus. E a Bíblia todinha, ela está defendendo o homem, a humanidade. Todinho o amor de Deus, direcionando o homem para a nova Jerusalém celestial. Desde que o homem pecou, Jesus agora se coloca de pé. Ele é a nossa luz. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andarão em treva, mas verão a luz da vida. Jesus é a luz da vida. Em João 11:25 ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É tempo de restauração. É tempo de nós meditarmos se nós verdadeiramente estamos agradando a Deus. É tempo de nós meditarmos: Senhor, eu preciso agradar o Senhor, porque eu preciso entrar no reino dos céus. Quando o homem chegou perto de Jesus, o que deve fazer para agradar o rei? Para ver o rei? Para entrar no reino? Conhece o mandamento? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, ama seu pai e sua mãe. Ele disse: tenho observado Deus em minha mocidade. Aí Jesus disse: falta uma coisa, vende tudo que tem, reparte com o pobre, vem e me segue, terás um lugar no céu. Precisamos preocupar com a nossa vida espiritual. Estamos amando o nosso próximo. Gálatas 5:13 diz assim: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não usei então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Quando aquele homem perguntou a Jesus: o que devo fazer para entrar no reino do céu? Jesus não falou com ele assim: você precisa jejuar, fazer sacrifício. Não foi isso não. Você precisa fazer penitência. Não foi isso. Jesus ele trouxe a palavra que nos protege. Ele mostrou para aquele rapaz a palavra, leis espiritual. Ele mostrou o amor.
porque a palavra de Deus é amor. Foi isso que ele mostrou para aquele homem. Em Gálatas 5,16 diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer fazer a vontade de Deus? Anda no espírito. A carne, ela quer que você fale mal do seu irmão, quer que você fique com raiva do seu irmão, quer que você não perdoe o seu irmão. E quero te dizer uma coisa: se você não perdoar o seu irmão, você também não tem perdão. Você pode adorar a Deus, você pode jejuar o dia inteiro, você pode fazer sacrifício. Estou falando de lei espiritual. Se vós perdoar, vós sereis perdoados. Se vós não perdoar, não sereis perdoados. Vem para mim aqui, meu filho, Mateus 6:13. Vem aqui para mim, por favor. Eu vou sempre lembrar dessa palavra. Eu esqueço que tem hora que eu acho que é 14 então. Glória a Jesus. Amém. Diz assim: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É uma lei espiritual. Quero dizer que Deus é amor, Ele perdoa todas as pessoas. Você não pode perdoar, você é melhor que Deus? Ah, o irmão me ofendeu, eu estou com o coração partido, entendeu? Aquela pessoa me fez tão mal. Eu, quando aceitei Jesus, eu fui obrigado a perdoar. E quero te dizer uma coisa: antes de eu aceitar Jesus, eu não conversava com meu pai. Eu fiquei uns 7 anos sem conversar com meu pai. Uma das primeiras coisas, eu corri lá e falei: eu vim cá para o Senhor me perdoar. Primeira coisa que eu fiz na vida, porque eu observei a palavra do Senhor, eu observei a palavra de Deus. Eu tinha inimigo mortal, eu tive que perdoar. Fui diante de Deus, falei: Senhor, limpe meu coração hoje. Mateus 5 diz que bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Em Mateus 5 tem as bem-aventuranças. Versículo 8. Mateus 5, versículo 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver Deus? Limpe seu coração. Se tiver alguma mágoa contra alguém, limpa hoje. Senhor, é hoje. Eu clamo o teu sangue, Senhor. Limpe o seu coração para que você possa ver Deus. Os cientistas sabem que os maiores mal, as maiores enfermidades são porque as pessoas não perdoam. As maiores enfermidade cardíaca, câncer, é por causa falta de perdão. Diz a Bíblia em Romanos 8:8. Tem relógio que é meio doido, ele vira para lá, para cá. Estou no horário aí que eu não estou entendendo esse relógio. Tá bom esse relógio aqui? Entenda esse trem, não. Vê aqui para mim a porta. Esse relógio está certo. Não vou falando aqui, vou falando. Eu gosto muito das horas, né, irmão? Gosto de manter padrão. Está no horário, né? Posso pregar mais meia hora. Glória a Deus. Em Romanos 8:8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Anda no Espírito. Anda em Espírito. Ah, a pessoa me aborreceu tanto. Mas começa a lembrar: Senhor, limpa meu coração, Senhor. Limpa, Pai.
Limpa meu coração. Começa a falar com Jesus. Parece que é 8h25, é isso? É 8h05? Estou falando. Eu acho que eu não estou enxergando bem, não. Esse relógio tem que trocar, porque eu não estou enxergando bem. É 8h05, né? Ô, beleza, né? Então tá bom, hein? A palavra até é boa, não tá, irmão? Os irmãos estão gostando. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eles gostam de ver o João pregar, né? Eu sou o João, tá? Obrigado, Jesus. Jesus é bom demais. Deixa eu limpar o olho aqui, me enxergar direito. Não é idade não, que eu sou jovem, tá? Não tem nem 100 anos ainda, ué. Sou jovem, né? Presta atenção. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, em louvor. Quando você está adorando a Deus, então você está apresentando todo o seu ser a Deus em sacrifício vivo. Você está adorando o Pai. É isso que Deus quer de você. Uma sinceridade, uma adoração sincera, um amor sincero. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Estou falando esta noite da vontade do Pai. Quer fazer a vontade do Pai? Quer fazer a vontade do Pai? Eu quero. Então, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Que é vizinho lá não gosta, que é vizinho. Você tem que gostar. Amém? Ele talvez não goste de você, mas você é obrigado a gostar dele. Você é obrigado. A Bíblia diz: se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Tem uma pessoa há pouco tempo agora, não vou falar quem é nem onde, estava me fazendo tanta raiva, mas tanta raiva. Tanta raiva. Oh Jesus, só Deus. Aí um dia na minha porta assim, aí precisou de mim. Aí diz: pastor, você tem isso assim, você pode me ajudar? Tenho. Fui lá e ajudei na hora. Foi isso que Jesus ensinou. Os vossos inimigos têm fome, dá de comer, dá de beber. Abençoe seus inimigos. Você tem que estar pronto para abençoar e não amaldiçoar. Tem pessoa que chega: vou amaldiçoar porque Paulo mandou entregar para o demônio. Não vai muito em conversa de Paulo não, porque Paulo era judeu. Ele era o homem que seguia a lei, e a lei era olho por olho e dente por dente. A lei, se você pecasse, você tinha que morrer. Se você era um idólatra, tinha que morrer. Então Paulo, o fundamento de Paulo, tem uma hora que ele se extrapolou. Ele diz: entrega o fulano lá para o demônio lá. Você é servo de Deus, Jesus mandou para nós abençoar os nossos inimigos. Então vamos abençoar. Jesus que mandou, vamos abençoar. Vamos orar por eles, para que eles possam converter. Um dia também nós fomos mal. Um dia nós estávamos longe de Deus. Jesus morreu por causa de mim e de você, e por causa dele também. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem. E muitas vezes nós dizemos assim: graças a Deus morreu fulano. Isso é maldade do homem. A Bíblia diz que Deus está triste quando morre um ímpio. Deus fica triste. Você não é filho de Deus, deveria estar triste também. Você orou por essa pessoa, pagou um preço. Quantas vezes você pediu Deus para converter o coração dele? Aí simplesmente, graças a Deus, foi embora. Muitas vezes somos perversos, não observamos o que diz a palavra do Pai. Presta atenção para você não fazer seu irmão pecar.
Presta atenção. Romanos 14, 2 diz assim. Não, vamos ler primeiro. 1 Coríntios 8, 13 diz assim: por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não escandalize. Presta atenção. Se alguma coisa está escandalizando seu irmão, está fazendo, então para que ele não escandalize, então separa, não faça mais. Ah, rapaz, o irmão escandalizou. Não deixa não, porque seu irmão foi comprado também com o sangue de Jesus. Se depender de você, esforça. Romanos 14, 2 diz assim: um crê que tudo pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Um diz assim: ó, eu preciso descansar domingo. O outro diz: eu preciso é segundo. O outro diz: ah, hoje é o dia do Senhor. O outro diz: não, todo dia é igual. Todos são do Senhor, Ele pagou o preço por todos. Se você faz diferença de dia, o outro não faz, então você não julga o outro não. Bem, não julga não, deixa ele. Faz o que você acha que está certo, você guarda o seu domingo ou que seja sábado. Amém? Mas não julga o outro não. Não queira que o outro te acompanhe. Ah não, você tem que fazer isso. Não queira não, hein? Ele foi comprado, você foi comprado. Tudo é do Senhor. Se vivamos, somos do Senhor. Se morremos, somos do Senhor. Um faz diferença entre dia e outro igual, a todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz. O que não faz caso do dia para o Senhor, não faz. O que come para o Senhor, come. Porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor, não come. E dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, morremos para Deus. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 15 diz assim: mas se por causa da comida se contriste teu irmão, já não andas conforme o amor. Não construa por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Se comer carne de porco, vou dar um exemplo, escandaliza seu irmão, então não coma. Amém? Não vem falar com seu irmão: ah, eu como. Seu irmão vai ficar escandalizado. Você vai abalar a fé do seu irmão. Amém? Você vê que vai prejudicar seu irmão, não faça. Um faz separação de dia, o outro não. Mas todos são do Senhor. Todos foram comprados com sangue de Cristo. Somos do Senhor. Então nossa vida não é nossa, ela está escondida em Cristo. Somos de Cristo. Esta é a mensagem dessa noite. Glória a Jesus. Vamos orar, Pai querido, no poder do nome de Jesus. Há poder no teu sangue, Senhor. Visita agora os lares, as famílias, Senhor. Vai visitando as famílias, nossos filhos, Pai, onde estiver, que sejam abençoados. Meu Deus, eu oro por essa mãe, meu Pai, que está desesperado. Teu filho não dá notícia. Socorre essa mãe, Senhor. Visita esse filho aonde estiver, que possa dar notícia à sua mãe. Meu Deus, visita essa pessoa drogada. Essa mãe tem orado, lutado para que o Senhor liberte seu filho. Liberta, Pai. Eu concordo com o coração dessa mãe, desse pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Pai, os hospitais, pessoas enfermas, pessoas, meu Pai, com doenças incuráveis. Mas para Ti não há nada impossível, nem para aqueles que creem, meu Pai. Vai repreendendo esse espírito da enfermidade, espírito da morte. Eu te destruo pelo poder do sangue de Jesus. Essa pessoa que está me ouvindo agora, acamada, levante e ande em nome de Jesus. Afirma seus pés em nome de Jesus. Aleluia. Toca, Pai, em coluna, ossos, nervos, tendões. Coloca no lugar em nome de Jesus.
Vai destruindo obra de feitiçaria, macumbaria, obra de vodum, magia negra, destruída em nome de Jesus. O sangue de Jesus, aleluia, tem poder. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. Nossa família é do Senhor. Nossos entes queridos é do Senhor, Pai. A nossa geração é do Senhor. Oh Deus, a nossa vida é do Senhor. Tudo é do Senhor, meu Pai. Um dia estaremos de volta, Senhor, para o nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo a todos em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, a libertação, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, aleluia. Dia 29 de março, presta atenção, vai dar um dia de sábado. Vamos estar aqui ministrando cura. Vamos estar ministrando libertação. Deus vai curar vidas. Vamos ficar nesse propósito. Vamos ter uma só palavra. Deus vai fazer. Deus é um Deus de milagre. Eu creio em milagre. Você que conhece alguém enfermo, traga. Dia 29 de março. Vamos estar ministrando cura. Em nome de Jesus. Vai ser o último sábado de março. Deus vai operar milagre. Em nome de Jesus. Esse momento é o momento que nós ofertarmos na casa do Senhor. Você que trouxe oferta, dízimo, deposita no outro lado. Você que está me ouvindo, se o Espírito de Deus tocou no seu coração, lança uma semente nesse ministério. Nos ajude a fazer a vontade do Pai. Glória a Jesus. Muitas vezes passamos prova, né? Ficamos calados. Só Deus sabe, né? As provações, né? Que nós passamos. Mas Deus, Ele abre portas. Deus supre a nossa necessidade. Deus sabe de todas as coisas. Quinta-feira, né, teremos culto. Glória a Jesus na direção do apóstolo Bonifácio. Aleluia. Você possa vir. Você é convidado, em nome de Jesus. Traga um também. Esforça. Ore para o seu vizinho. Ore para o seu amigo. Ore para que Deus possa salvar. É uma obrigação nossa. Não podemos chegar diante de Deus com as mãos vazias. Amém? Glória a Jesus. Levanta as mãos que eu vou te abençoar. Pai querido, no poder do nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, Pai. Nos conceda uma semana de bênção. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, seja com todos. Todos dizem e escuta terminado no nome de Jesus. Não sai sem pegar na mão do seu irmão, lembrando que eu também sou seu irmão. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.